Muito bem, agora são 11 horas e 24 minutos, já está aqui a prefeita Juliana Maciel Hoppe. A gente vai conversar agora sobre, né, o assunto da semana, que foi o duplo twist carpado que ela deu. Da Ilha dos Santos de Canoinhas. Da Ilha dos Santos. Foi de uma semana, né, como eu escrevi, semana passada a gente teve, foi muito bem vistas, né, as comemorações pelos 112 anos do município, mas a gente notou também uma espécie de esvaziamento político, né, por parte de Câmara de Vereadores, principalmente, né, que esperava-se que estivessem ali presentes nas festividades, até mesmo no dia 7 de setembro. Mas da semana passada para cá, a prefeita conseguiu ter importantes vitórias na Câmara de Vereadores. A mais importante, sem sombra de dúvidas, é a concessão do empréstimo de 30 milhões, a concessão para a possibilidade de pleitear esse empréstimo de 30 milhões de reais. E é esse o assunto principal da nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, prefeita. Muito obrigada pelo convite. Como sempre, né, a gente surgem dúvidas ou para trazer informação, a gente está presente aqui no J+. E eu agradeço muito por essa deferência com relação ao nosso trabalho. Prefeita, eu vou começar já te jogando uma bomba na mão, que é a questão política. Depois a gente vai falar das questões voltadas para os benefícios que esse empréstimo vai trazer. A senhora foi vereadora, né, teve uma posição muito bem demarcada como oposição ao governo à época, né, tivemos tudo que aconteceu, que todo mundo sabe, com relação a Pater Filho. O jogo virou, né, quem era governo acabou assim, ficando numa situação de vulnerabilidade, e isso, né, consequentemente, contribuindo ou não, acabou também, uma das consequências foi a sua eleição. Agora, né, como essa virada de jogo teve essa questão de uma oposição muito forte dentro da Câmara de Vereadores, e agora, recentemente, da semana passada para essa, a gente viu uma mudança muito drástica, né? Se você pensar que foram meses sendo estocada dentro da Câmara de Vereadores, sendo criticada, sendo cada pontinho ali que se era possível, pegava no seu pé. Quem que aprendeu a fazer política? A senhora ou eles? Olha, Ednei, eu não sei te dizer, eu diria assim que eu tenho amadurecido muito desde o dia 1º de dezembro de 2022, né? E nós estamos construindo, eu diria, sempre pensando no município, isso é de todo o meu coração mesmo. Porque quando a gente consegue construir algo positivo com o apoio da Câmara de Vereadores, o canoinhense ganha. E quando isso se entende também na seara política, porque uma coisa ela não está distante da outra, né? Então as decisões administrativas são tomadas com muita responsabilidade, mas nós somos eleitos, seja prefeito, seja vereador. Então a política ela sempre está envolvida na tomada de decisão. Goste ou não goste, é assim que funciona o sistema administrativo brasileiro. Então, quando é possível se entender que o melhor para Canoinhas é seguir nesse caminho, e eu digo assim, da minha pessoa também, né? Entender que alianças são importantes e que isso faz bem para o nosso município, eu estou à disposição para isso, e entendi também que os vereadores também conseguiram caminhar nesse sentido. Então, claro que a gente consegue algumas votações e algumas sensibilizações com articulação. E eu diria que, como é que é? Um duplo twist carpado. Só que, na verdade, isso vem sendo construído há muito tempo, né? Claro, a resposta, talvez, para a sociedade, isso foi rápida, né? Porque nós apresentamos, mas isso não é verdade, né? Então, é muita conversa, muita sensibilização. Foi importante esse momento, mas a gente vem construindo. Só que a gente já não tinha mais tempo. E isso eu diria que foi a maior importância que se levou na Câmara de Vereadores. Ou é agora, ou esqueçam, até 2025 a gente não tem mais investimento nenhum. Porque aí acaba o endividamento público para este ano, né? Os 7 bi que foram colocados, porque em agosto já não tinha mais dinheiro, foram colocados mais 7 bi, mas 7 bi não é nada para o Brasil inteiro. São estados que estão pleiteando financiamento. E deu certo, né? Então deu certo, essa construção foi positiva. Mas aí teve também muito dessa decisão política de ir para o PL, porque hoje o PL tem 2 vereadores, a senhora já tinha um apoio ali de 3 pelo menos, né? Uns mais, outros menos. Então isso também foi muito importante. A gente não pode negar que essa questão política contribuiu muito, né? O que eu te digo, Ednei? Foi uma construção, isso que é muito importante, né? A decisão de estar ou não estar em determinado partido, ela influencia nos teus aliados, no teu alicerce,
Mas fez com que também, o que poderia acontecer? Vamos falar a verdade. Eu vou para outro partido, estamos falando do PL, e não necessariamente eu poderia ter o apoio, né? Porque nós estávamos em situações delicadas na Câmara de Vereadores, isso não é segredo para ninguém, enquanto eu era vereadora. E não foi isso que aconteceu. Eu acho que essa maturidade de ambos os lados foi importante para a construção por Canoinhas. Porque poderia muito bem os vereadores disser, não, ela vem, eu não vou, ela vem, mas não vamos construir, não era o nosso objetivo, e não foi isso que aconteceu. Então, eu diria que não é só essa construção partido, foi uma construção de pessoas entendendo que é melhor para Canoinhas. Isso acho que tem que ser frisado. Dá pra gente dizer, sei que também é uma questão delicada a senhora falar sobre isso, mas dá pra gente dizer que o que a gente viu nessa semana foi um fechamento de um ciclo que ainda tinha gente tentando manter aberto, que é o ciclo Beto Passos? Eu não sei lhe afirmar isso, não saberia dizer. Eu sei que é um novo ciclo para Canoinhas, isso é muito importante. Que a gente Eu acho que de fato, porque a gente está falando em 1/5 da arrecadação anual, né? Que é o que a senhora vai ter para investimentos. São, claro, ali também teve um otimismo por parte do Maurício ou do Vilmar quando fez esse cálculo, que ele falou em 45 milhões, mas de fato que tem na mão são os 30 milhões, que ainda não está na mão, porque vai ser agora iniciado o processo de pleitear esse valor, mas aí o governador do estado garantiu 10 milhões, que tem muito a ver também com a saída ao partido dele, porque a gente sabe que política é assim que se constrói, né? Aos aliados tudo, aos não aliados nada. É assim, né? Os políticos, via de regra, trabalham dessa forma. E 5 milhões que viriam em emendas, né? Esses 5 milhões ainda não é algo nada definido. Esse acho que é o excesso de otimismo, né? E a gente agora em outubro, eu até já convidei vários vereadores para a gente estar na LESC e também em Brasília, porque nós fizemos os pedidos. Agora a gente tem que voltar, até tinha comentado isso com vocês aqui em um momento anterior, para garantir as nossas emendas. Então, outubro é um mês importantíssimo para o município, porque é quando fecha o prazo de cadastro das emendas parlamentares. Aí vale a diária, né? Vale a diária, porque é o momento que tem que chegar junto do deputado, quer apoio na próxima eleição, quer que a gente esteja do seu lado, vai ter que comparecer com alguma coisa para o município, Exato. E aquela construção, e o prefeito né? tem um papel muito importante nisso, né? Um peso muito importante, né? Quando ele está junto, né? Exatamente. Para solicitar isso. E a gente até conversou entre os vereadores que vamos tentar pedir essas emendas com um pensamento coletivo. Porque às vezes o vereador tem um desejo, a gente não conversa e quando vem esse dinheiro não tem como fazer aquilo que foi planejado, às vezes anunciado, isso fica muito chato para a comunidade. Naquele caso do Chiodini, o Chiodini mandou 500 mil para comprar o ônibus para Duzarec, não foi comprado com o valor, agora vocês vão, parte do empréstimo, comprar. O que aconteceu com aquele recurso que o Chiodini mandou? Então, aquele recurso ele era para PAB. O que é PAB? É a saúde básica do município. Então, ele nunca poderia ser comprado um ônibus com aquele dinheiro. Aí foi feitos os anúncios em relação a um ônibus que viria a emenda do Chiodini. Eu não era prefeita quando foi feito isso, combinado entre eles de como seria feito o repasse desse recurso. Quando eu assumi prefeita, não teve combinado nenhum comigo, tanto da parte do William, quanto do Chiodini, ou do MDB, ou qualquer coisa nesse sentido. Olhando as documentações, e é assim mesmo que funciona, entra dinheiro para a saúde e voa, não fica. Né? Então, esse dinheiro já havia sido despendido, né, para recursos da saúde, como bem deveria ser mesmo, né, utilizado. E eu acho que o mais imbróglio é como é que se tira 500, 600 mil reais do recurso ordinário do município, que é dinheiro para custeio também, né, de política pública, para comprar um ônibus para uma associação. Então, juridicamente, explicar isso para o Tribunal de Contas não é simples. Então, esses acordos de gabinete, eles têm que ser possíveis e serem realizados depois, porque isso foi um dos exemplos de uma situação que ficou muito chata, junto da comunidade, junto da Duzarec, que é uma instituição de respeito do município. Contando com o ônibus. Foi bem complicada essa situação. Então, para esse tipo de coisa que eu tenho absoluta certeza que tem que ser muito bem organizado. Até falei isso para os vereadores na reunião
pela manhã. Não tem problema, o vereador é representante do povo, ele enxerga uma necessidade e ele quer que aquilo aconteça também e vai atrás de recursos para isso. Mas vamos sentar, vamos combinar isso com o deputado, ele que mande o recurso certo para aquilo que é para ser feito. Aí a gente não gera esses imbrólios como aconteceu com o ônibus. Então agora, até para assumir esse compromisso social com a Dosarec, nós vamos adquirir um ônibus para o município, que pode ser usado para outros fins também. Fundação de Esportes. Fundação de Esportes, PAV com a terceira idade, outros projetos também. E, prioritariamente, para o transporte da Dosarec. Então, isso gera até economia para a Dosarec, porque o custeio do ônibus é nosso. Já que a gente falou de um dos fins que vai esse dinheiro, né? Vamos falar dos outros, então. A gente tem 19 milhões e meio de reais que vai para pavimentação, né? Já estão definidas as ruas? Como é que está essa questão? Estão bem organizados, né? Alguns projetos estão prontos, outros estão em vias de fazer. A gente vai fazer um anúncio oficial dentro dos pacotes de pavimentação que vão acontecendo, né? Quase 100% dos bairros de Canoinhas vão ser contemplados. O que a gente está levando em consideração? Serviço público, como posto de saúde, escola, CI, tem muita coisa ainda sem pavimentação. Algumas ruas que são centrais, que ligam um bairro ao outro, que ligam um acesso, às vezes, de um bairro a uma localidade do interior, que passa transporte público, né? Então, a gente está direcionando para aquelas ruas que são as principais necessidades, porque asfalto na frente de casa todo mundo deseja, né? Então, não tem como a gente dizer se a Estela merece mais do que a outra pessoa. Aliás, né? Falou-se muito em pavimentação comunitária, da população ajudar a pagar. Isso vai ser esse modelo, essas pavimentações? Também é possível, só que isso é um outro projeto de lei que em breve deve subir para o Legislativo. Não tem a ver com 19 milhões. Não. Uma coisa vai ser o projeto da pavimentação comunitária, que é paver, né? Porque o asfalto é muito inviável, né? Daí o custo. Uhum. Mas nós também vamos dar um start de pavimentar alguns locais que não tem transporte pesado de caminhão, com pavimentação de paver, né, que são locais que é possível e que isso vai gerar uma sustentabilidade muito boa, e a gente não pode esquecer que o paver tem o seu benefício no escoamento de água, né, então que às vezes o asfalto traz problemas também, né, quando a gente fala em drenagem, enfim, hoje não existe um mapeamento de drenagem do município, então não é incomum que você faça um asfalto e você descubra depois de pronto que alguma tubulação ficou sozinha, perdida no meio de outra rua que tem acontecido. E daí tá estourando o asfalto de outra rua, porque foi ligado erroneamente enfim. A questão das 60, acho que são 62 casas populares que vocês querem construir. Para quem seriam destinadas estas casas? Essas casas, então, a Secretaria de Habitação, ela tem já uma fila, digamos assim, né, de cerca de 1.000 cadastros que aguardam pela sua moradia. É possível também abrir, ou melhor dizendo, ir até a secretaria, fazer cadastro, atualizar cadastro, né? Mas são para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente vai organizar isso no papel, como diz outro, né? Os critérios, sempre pensando em famílias que tenham pessoas com deficiência, mães chefes de família, situação de renda, né? Para pessoas que realmente precisam e que não têm condições de financiar, que não seja com o apoio do município. Aí a gente tem as praças, que também foi questionado, mas já foi feita uma reforma do governo do Beto Passos, que estão incompletos os projetos, né? Exato, nenhum projeto foi finalizado. E às vezes dizem, mas com tanta necessidade, eu concordo também. A gente colocou uma estimativa de gasto. Então, não é que a gente vai gastar tudo isso ou pode gastar, né? Mas a gente pretende terminar os projetos. Nós temos pouquíssimos espaços de lazer no município de Canoinhas, né? Então, ao menos as nossas praças centrais precisam estar em bom estado. Eu devo receber reclamação semanal
da situação do parquinho da Praça Lauro Miller, da quadra da Praça Lauro Miller. Ali a Lauro Miller acho que tem um projeto de mais uma quadra. Né, exatamente. Aí é importante também falar que o pessoal tem que tomar cuidado, porque tem muita depredação, né? Muito. Então a gente também vai investir em segurança no projeto. A ideia é, nós queremos repaginar, mas nós também não vamos deixar que agora qualquer pessoa que entenda que vai depredar lá, não, falei errado a palavra. Depredar. O patrimônio público vai ficar por isso mesmo, porque isso não está certo. Aquilo é para usar com as famílias canoenses, é para ter um bom uso e a gente vai cobrar a responsabilidade também. Quando escorrega lá, vai pro cavalão lá, né? Vai. Tinha aquela cadeira que é própria lá para balanço também, para pessoa com deficiência, tinha gente... E a pessoa não se tocava e ia lá qualquer... Acho que é o único lugar que tem ali câmera de monitoramento é no quiosque, né? Isso. No quiosque no Itaú, né? Nós já estamos em conversa até adiantada com a Polícia Militar para colocar mais monitoramentos em várias ruas do município e nas nossas praças, né? Para que a gente consiga cuidar melhor. O CI Anderson Mota, agora oficialmente foi aprovado o nome, né? Ele vai ser o maior do município, pelo que a gente vê ali, né? Sim, vai ser o maior CI do município. Esse resolve um problema que vem sendo colocado na Câmara também, que é de falta de vaga de CI. E agora vocês têm daí também de incluir nesse orçamento a questão do mobiliário. Exato, porque não custa barato, é um CI grande, uma construção bem grande, e não tem como atender criança sem estar tudo equipado, né? É cozinha, é refeitório, são as salas de aula, e quando a gente fala de criança pequena é mais investimento ainda, né? Então a gente está organizando, colocou esse objetivo no projeto para que no início do ano a gente possa abrir as vagas neste CI, mas vale falar também, Ednei, que a Secretaria de Educação ela está remanejando e melhorando todo esse sistema de distribuição de vagas nos CIs para que a gente já imediatamente já consiga atender mais crianças. Então isso logo deve ser anunciado também. Aquele problema de as pessoas quererem a vaga no determinado CI e às vezes está sobrando em outro, ainda tem essa questão? Isso é constante, né? Isso acontece. A gente até compreende, porque às vezes eu moro aqui, vou ter que levar meu filho em outro lugar, não tenho condição, né? Infelizmente, a gente às vezes não consegue atender todas as famílias naquele CI em que há a preferência da família, né? Então, também existem critérios. Nós estamos respeitando à risca os critérios. O cadastro é feito pela página da prefeitura. Não existe nenhum tipo de fura-fila, de pula-fila. Isso foi algo que nós entendemos ser urgente no município de Canoinhas, porque o que é certo para um tem que ser para todo mundo. Não pode ter o preferido. Né? Então é assim que a gente está trabalhando. Uma boa coisa foi o fim das filas e vai seguir assim. Aquelas filas para fazer sim, com certeza. Né? Bom, acho que a gente falou de todos os aspectos do empréstimo, né? E aí o grande problema que a prefeita sempre colocou, né, que era até umas motivações do empréstimo, é maquinário para a Secretaria de Obras. E essa esperança de resolver o problema é com os 10 milhões prometidos pelo governador. Até a senhora falou anteontem na Câmara que já liberou, né, para cadastrar, né? Isso, liberou 4,2 milhões, que era daquela primeira proposta na reunião com o Jorginho Melo, que foi em Mafra. E acredito que em breve, agora final do mês, no início de outubro, é possível que a gente já consiga ter um pouco mais de segurança para anunciar o resto dos recursos, né? E isso tem que elevar essa questão, porque eu sou PSDB, né? E que isso fique muito claro também, a vontade do Jorginho de ajudar Canoinhas depois de tudo que aconteceu, né? Porque eu não estou filiada ao PL, existe essa conversa afinada, essa vontade de ambas as partes, mas isso também é uma fase de construção, né? Porque a gente tem que alinhar muito bem esse cenário, né? Para que isso aconteça. Então, esses recursos já estão vindo para o município. Então, acho que a população precisa saber disso também, né? O que está impedindo a sua filiação? Porque até eu achava que a senhora precisava esperar a janela partidária, mas a senhora mesmo me disse que não. Como prefeita, não precisa esperar a janela partidária para trocar de partido. É vereador, ou seja, cargo legislativo, né? Então, o que vocês estão esperando? Eu vi rumores que pode ser que Michele Bolsonaro venha abonar sua ficha. Pode acontecer isso?
Pode acontecer, mas nós estamos nos alinhando, nos organizando internamente também, construindo e respeitando pessoas, né? Eu venho também de um partido que me conquistou uma eleição municipal, então eu tenho respeito por todas estas pessoas, seja nível estadual, seja nível municipal, então requer um alinhamento também importante, né? Porque a ideia principal, o norte principal é construção de Canoinhas. Hoje eu represento mais de 55 mil pessoas e as minhas decisões afetam as pessoas, seja política, seja administrativa. Sim. Então esses cuidados a gente também tem para construir com muita maturidade, com muita responsabilidade, tanto falando pessoalmente, né, quanto pelo município. O PSDB, a senhora indo para o PL, ele se mantém como um partido, ele vai ser um partido da base aliada também? Com certeza, um partido forte, um partido com novas lideranças, né? Então, a política precisa disso, Ednei. Precisa de partidos fortes, com lideranças atuantes, né? Não se faz política de um partido só, se faz política com construção. Sim. Então a gente tem buscado isso também. O Moacir está questionando do piso dos profissionais da saúde, né? No caso dos enfermeiros. Eu vi que tem um projeto de lei aí para encaminhar 500 mil para o hospital, mas aí tem os funcionários dos postos também, né? Isso, então, o Ministério da Saúde, ele teve uma compreensão sobre a remuneração do profissional da saúde, da enfermagem e técnicos, né? Que, infelizmente, acabou não contemplando vários servidores da prefeitura, né? Contemplou aqueles seletistas que acabavam não tendo seus direitos do servidor público previsto no estatuto. Então, quase todo o recurso que a gente recebeu, ele é destinado ao Hospital Santa Cruz, isso é muito bom também, né? Claro, as enfermeiras e técnicos do hospital vão receber a valorização que nós fizemos. Apontamos essas correções ao Ministério da Saúde, pleiteando um complemento para os demais servidores, especialmente os do município. E a gente está esperando uma resposta do Ministério da Saúde agora. Então, a princípio, não vislumbra-se essa questão de conseguir pagar o piso. Infelizmente, com o que foi prometido pelo governo federal, não vislumbra. E esses 500 mil que vai para o hospital? É para o pagamento da folha dos funcionários do hospital. Não se está nem se falando em piso, está se falando para ajudar a pagar a folha, é isso? É aquele piso que foi previsto na lei, depois regulamentado, regulamentado não, mas organizado pela portaria, que é a complementação para se chegar naquele valor. Mas também a portaria ela não tem assim, uma previsão de continuidade, porque a portaria são 9 parcelas. Né? Então não se sabe como é que isso vai ficar para o ano que vem. O João está perguntando aqui sobre juros, taxa de juros e carência para o pagamento do empréstimo de 30 milhões. Certo. A carência é de no mínimo 12 meses, a taxa de juros é Selic, então a gente tem uma previsão de baixa, né? Já foi orçado. Ontem um pouquinho, né? Isso, foi orçado agora para o final do segundo semestre, mais ou menos 12,75, que é quando possivelmente a gente vai formalizar o financiamento, né? É isso? Acho que ele perguntou, né? Taxa de juros. Que vai ser baseado e tem a carência, né? Tem carência de 12 meses. De 12 meses. No mínimo 12. No mínimo 12, né? Vai, evidentemente, ficar provavelmente para outro mandato, né? Mas é bom dizer que hoje vocês têm 6 empréstimos, né? Que estão sendo pagos de governos anteriores. Porque, via de regra, é assim, tem a carência. Os governos não fazem logo de cara, não conseguem fazer logo de cara esses empréstimos. Fazem mais para a segunda parte do mandato. No caso da Juliana são só 2 anos, né? Então não teria nem como fazer antes, né? E vai para frente, né? Eu já te fiz essa pergunta, vou perguntar novamente. A gente teve ali na sessão na Câmara o vereador Osmar chamando de leitoreiro o projeto. Como é que a senhora responde essa crítica? Olha, se para o vereador eleitoreiro pensar na cidade e no desenvolvimento da cidade, aí eu sou politiqueira mesmo, porque eu faço política sim, pensando nas pessoas e no resultado que isso vai trazer para a vida das pessoas. Para mim, política é fazer isso. É articular, é pensar, é construir, é conseguir desenvolver o município. Hoje, Ednei, dinheiro para infraestrutura é coisa rara, né? Então, ou a gente depende de uma emenda parlamentar, ou depende realmente, é o mínimo que vai do orçamento para infraestrutura e as pessoas precisam muito disso.
Então, nós não estamos seguindo um caminho inventado, né? Os municípios têm financiado porque é uma necessidade. O governo do estado financiou. A SC 477 só vai existir porque existe um financiamento de 1,2 bi, senão não ia existir também. Aquele artigo até que compartilhei contigo hoje cedo, que saiu no Estadão, fala muito sobre isso, né? O quanto que o governo federal, o Congresso Nacional engessaram os municípios de uma forma que hoje o prefeito tem pouca mobilidade para conseguir fazer qualquer tipo de investimento. As verbas vêm carimbadas, existe percentual mínimo de gasto com saúde e educação, né? Existem outras questões que são atribuições repassadas para o município, principalmente a questão da educação e da saúde. E aí é o caso hoje, você tem 240 milhões de orçamento anual, disso sobra um valor muito irrisório para livre investimento, né? Exatamente. Aí tem que partir para o empréstimo. E veja, o orçamento básico do quilômetro de estrada de chão para manutenção durante um ano, vamos arredondar na casa dos 45, 50 mil reais para 2.500 quilômetros de estrada de chão. Quando que a gente vai conseguir atingir tudo isso com recurso ordinário? Não vai conseguir. Então, alguém sempre vai ficar na dependência. E quando a gente consegue injetar dinheiro para infraestrutura, para desenvolvimento, conseguindo pagar uma parcela por mês daquilo que é palpável para o município pagar, você acelera esse processo, melhorando a vida das pessoas. Então, para mim, isso é fazer política. Acho que uma coisa que o Vilmar Stoski falou, e eu concordo inteiramente com ele, acho que a senhora também, é a falha histórica do nosso município, né? Nós temos 112 anos, tem muitas cidades com essa mesma idade, São Mateus do Sul aqui pertinho tem um pouco mais, 115 outras cidades, hoje. 115, né? Hoje, inclusive, parabéns São Mateus do Sul, né? Hoje lá uma prefeita também, né? Fernanda, né? E parabéns São Mateus do Sul. E o Marcos hoje dormiu até meio-dia, né? É feriado lá. Então, muitas cidades com a mesma idade de Canoinhas, o próximo, tem muito mais quilômetros de asfalto, né? E isso é notório. Mafra, né? Vamos falar de Mafra. Mafra é uma cidade que é muito fácil de comparar Canoinhas, porque são muito parecidas, né? Com uma diferença, talvez, que Mafra está mais próxima dos portos. Mas não vejo isso como uma desculpa, porque Chapecó está muito distante dos portos, é uma cidade super desenvolvida, né? Além de outras cidades do oeste. Mas o fato é que ali o Vilmar faz essa fala, teve falhas gritantes na administração de Canoinhas ao longo desses 112 anos, em que simplesmente se ignorou essa necessidade da gente fazer asfalto, da gente conseguir deixar a cidade mais bonita até, né? Você vê, Juliana, o Fernando Tokarski contou uma vez que a gente foi fotografar a cidade para fazer uma revista dos 100 anos, a gente foi fazer a foto daquele marco da cidade, isso aqui era provisório. Esse marco inicial da cidade era para ficar aqui por um tempo, que é uma coisa muito singela, e era para fazer uma coisa muito bonita aqui, que hoje não foi feita. E se hoje for feita, vamos descer o pau no prefeito, porque vão dizer, tá fazendo uma coisa, você não tem asfalto na rua. Então não tem como você se defender, né, nesse sentido. Vamos fazer um marco na cidade, como foi o Portal de Canoinhas, quando o Orlando fez, o pessoal caiu em cima dele, né? Por quê? Porque falta asfalto. Então tem falhas gritantes na nossa história e que o prefeito do turno, a prefeita do turno vai acabar levando a crítica por isso, mas é uma construção histórica isso, né? Exatamente. E a gente precisa também parar de só olhar a história e fazer alguma coisa, né? Então, a gente não tem hoje outro potencial de investimento que não fosse por meio de operação de crédito, e é isso que a gente... Os outros fizeram, exato, né? Todos, nenhum conseguiu fazer com recurso ordinário. Não, infelizmente, né? A gente, claro, tem estudado muitas vieses de reforma administrativa para melhorar a condição do investimento do município, mas é tudo a longo prazo, né? Não vai acontecer para amanhã, e a necessidade das pessoas está batendo na porta, né? Nossa, inclusive. E muito disso vai acabar ficando para o próximo prefeito, seja a Juliana, seja qualquer outro prefeito, porque é um prazo curto também, claro, né? Então isso é uma coisa também que acho que é meio líquido e certo. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque a gente está pensando em desenvolvimento. Então, vai de 2025 tem caixa, que bom. 2025 tem caixa para continuar um planejamento e algo importante para o município.